bem-vindo a você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos aprender um pouquinho mais da Bíblia Sagrada de capa a capa, né? E o nosso lema aqui no canal é Pensai nas coisas do alto. A palavra de hoje é sobre teofania, o quarto homem. Na sequência desse tema, nós estamos no quarto vídeo, parte final. Então, o subtema que iremos trazer hoje, nessa sequência de estudos sobre teofania, é: aonde estava Daniel quando seus amigos foram jogados na fornalha? Queridos, este é o quarto e último vídeo sobre esse estudo, teofania, o quarto homem. Até aqui, nós já falamos sobre Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? Quem foram esses jovens, amigos de Daniel, a troca dos nomes, né, que ocorreram ali, ao qual a Bíblia registra. Até aqui falamos sobre isso, aprendemos também sobre o rei Nabucodonosor, que na época ele era o segundo Nabucodonosor daquela linhagem, e entendemos também porque o povo de Israel foi cativo na Babilônia, embaixo da tutela desse rei. Soubemos também o que era o Targum, né, que de fato ele serviu, né, para ajudar-nos na compreensão desses textos, e também falamos um pouco sobre o quarto homem na fornalha. Esclarecemos até como eram de fato as fornalhas naquele tempo, daquela região, e até para que elas serviam realmente naquela época. E para fechar essa série de 4 vídeos sobre teofania, o assunto de hoje é uma pergunta: onde estava o profeta Daniel quando seus amigos inseparáveis foram jogados ao fogo? Bem, queridos, pegue sua Bíblia e me siga, pois juntos iremos agora procurar o profeta Daniel dentro de toda essa história. Esse é o nosso assunto de hoje. Continue ligados. Antes, eu quero te lembrar, se você não se inscreveu aqui no canal, faça sua inscrição, né? E depois da sua inscrição, acione o sininho para você estar recebendo notificações do canal, e também deixe lá o seu joinha. Você não sabe o quanto que é importante para o nosso canal o joinha, e compartilhar esse vídeo nas suas mídias, nos seus grupos. Você estará contribuindo muito, né, para o crescimento do nosso canal e a expansão da palavra de Deus, ok? Então, deixe aí o seu joinha e compartilhe esse e demais vídeos do canal, né? Estará abençoando esse meio de comunicação, ok? Canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Onde estava Daniel quando seus amigos foram jogados na fornalha? Vamos passear na Bíblia, estudar, observar e buscar dela a resposta para essa pergunta. A Bíblia cita por 14 vezes, né? E todas as vezes que relatam sobre esses jovens, Daniel estava com eles. Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel eram amigos inseparáveis e provavelmente morassem na mesma casa, né, porque eram conterrâneos, né, como sugere ali o capítulo 2, versículo 17 do seu livro. Em Daniel, já no capítulo 2, versículo 48, Daniel é promovido ao posto de governador e chefe dos conselheiros reais, nos termos da palavra hebraica saris, para eunuco, né? Saris. Mesmo tendo essa raiz da palavra no contexto, temos algumas prerrogativas que precisamos analisar, né, com cautela, para poder afirmar que Daniel seria ou não um eunuco. Vamos estudar isso a miúdo aqui através da Sagrada Escritura para a gente compreender melhor. Eunuco é um homem castrado, podemos dizer assim,
teve os seus testículos ou o pênis removidos por questões, né, de cultura ou muitas vezes por questões de saúde. No sentido figurado, o termo é usado como significado de estéril ou impotente e para aquela região um inútil. No Oriente Médio e na China, o eunuco era um guarda encarregado de cuidar dos haréns, né, local da casa reservada às esposas, né, e odaliscas do rei e da rainha. Claro, queridos, que existem grupos de pessoas que defendem que Daniel era um eunuco. Outro grupo defende que ele não era eunuco. Pois bem, como trazer à luz da palavra uma definição correta? Irei fazer aqui algumas observações, daí então os queridos ouvintes tirem suas conclusões, né? Sei que eu não vou agradar todos os ouvintes, mas pelo menos à luz da Sagrada Escritura, nós vamos chegar a uma posição mais clara, ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer observação melhor que você tenha, deixa aí nos comentários, é muito bem-vindo mesmo, certinho? Então, vamos lá. Em Daniel, no capítulo 11, versículo 18, uma de suas profecias se refere a um governante importante como Sares, que é o termo hebraico que alguns usam para a palavra eunuco, né? Eunuco foi traduzido dessa palavra aí, né? Porém, provavelmente não venha diretamente significar o eunuco, né, com a explicação que nós demos aí anteriormente, certo? Então, há várias colocações para eunuco em determinados termos na Bíblia. Nós vamos chegar lá. Alguns grupos que defendem que Daniel era eunuco, eles se baseiam neste versículo aqui que eu vou ler para vocês. Isaías, capítulo 39, versículo 7, que diz assim: e até de teus filhos que procederão de ti, e tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Isaías está falando aqui da profecia sobre o tempo de Daniel. O outro grupo que defende que Daniel não seria eunuco, eles pegam o próprio texto em pauta, que é Daniel, capítulo 1, versículo 19, que diz assim: e o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Portanto, ficarão assistindo diante do rei. Certo? Então, o livro de Isaías 39, 7, a profecia diz que os filhos de Deus teriam tomados e seriam assistidos lá como eunucos no palácio do rei da Babilônia. Já Daniel 1,19 diz que esses jovens, eles assistiriam o rei de perto, eles estariam servindo diretamente ao rei. Nós vamos entender melhor essas duas posições quando pegarmos o contexto lá adiante, ok? As pessoas que definem que Daniel não era eunuco, eles dizem aqui que, como Daniel, eles ficaram diante do rei e obtiveram cargos oficiais, como a Bíblia está colocando aqui, né? Os cargos que eles tiveram, não como cuidadores de haréns, mas do palácio diante do rei. Eles não ficariam a servir a rainha, sendo aqui, no caso, eles teriam obrigação de servirem ao rei, não precisamente sendo eunucos da raiz propriamente dita, principalmente homens que vieram de um reino, né, distante e agraciados pelos olhos do rei. Alguns eram feitos eunucos na época por reis cruéis, que queriam muitas vezes que eles ficassem com a voz fina, para melhor assim cantar, louvar o rei, os deuses. Alguns eram castrados por punição,
e outros eram castrados justamente por causa dos haréns, o lugar onde ficavam as esposas e as odaliscas do rei. Para citar na Bíblia uma punição de Deus, que é uma das consequências, foi o fato de se tornarem eunucos. Então vamos ver o que tem registrado na Bíblia, nos mesmos textos que se encontram, dentro desse assunto. Agora nós vamos para 2 Crônicas, no capítulo 32, outro texto em Isaías 38, e para dar apoio a esses textos aí, poderíamos ler 2 Reis, capítulo 20, versículos de 1, provavelmente até o 10º. Resumindo, contar aqui esses textos, eles vão relatar o quê? Presta atenção. Ezequias adoeceu gravemente, ficando às portas da morte. A Bíblia diz que ele pediu a cura a Deus. E através de Isaías, Deus o curou e acrescentou mais 15 anos em sua vida. Até aí, tudo bem, Deu para entender, e esse texto é claro em tantas pregações e estudos que a gente ouve por aí. Aí então, ele teve a bênção da cura, o acréscimo da idade, maravilha. Temos até um vídeo aqui no canal super interessante sobre esse assunto, vale a pena você assistir. O tema dele é: existe um dia perdido no espaço. Você sabia disso? Se não, consulte aqui no canal um vídeo com esse tema, um dia perdido no espaço. Conta toda a história de Ezequias, essa enfermidade, fala sobre, historicamente, o relógio de Acaz. Por fim, é um vídeo interessante que fala sobre isso. Aqui conta que o sol retrocedeu 10 graus no relógio de Acã para 15 anos de aumento na vida do rei Ezequias. Então é um vídeo interessante de você ver. Mas voltando aqui, para a questão de Daniel e seus amigos. Vamos ler o que diz o profeta Isaías no capítulo 39, versículos de 1 a 8. Pouco tempo depois desse acontecido de Ezequiel, que lemos aí, na sequência daquele acontecido, já registrado em Isaías 39, Merodach Baladã, que era filho do rei Baladã da Babilônia, ele enviou embaixadores com cartas e um presente para agraciar o rei Ezequias pela sua cura, Então, por ele ser curado e ter recebido aí de Deus uma bênção de mais 15 anos de vida, Merodach Baladã leva esses presentes, porque ele tinha escutado aí, rumores sobre esse milagre na vida de Ezequias. Ezequias apreciou muito a visita e o gesto daquele rei e concedeu-lhe uma audiência na qual levou os delegados da Babilônia a visitar o palácio dele. Ezequias abriu as portas do palácio para receber este rei. Aí ele começou a mostrar tudo, inclusivamente a casa do tesouro, cheias de peças de prata, de ouro, especiarias raras, os melhores perfumes do reino, tudo de vantajoso, de bonito, de lucro no reino. Ezequias abriu as portas e mostrou para este rei. Levou-os ainda à casa de armas, mostrou-lhes tudo, não lhe escondeu nada, abriu todas as portas do reinado. Resumindo, Ezequias escancarou as portas do palácio para um governo pagão e idólatra, que não tinha o favor de Deus. Então, o profeta Isaías foi ter com o rei e disse: de onde vieram esses homens, Ezequias? Quem foi que te disseram que você estava curado? Ezequias respondeu: vieram de muito longe, vieram da Babilônia e eu mostrei-lhe todos os meus tesouros. Olha aí, vieram de um país idólatra com muitos deuses pagãos e ele deixou penetrar nos palácios, do rei. Agora Isaías responde: você vai me ouvir agora, Ezequias. Olha o que Deus me manda te dizer. Vai chegar o dia em que tudo nesse palácio será tomado pela Babilônia. Todos os tesouros dos teus antepassados serão levados,
tudo o que você mostrou, nada ficará aqui, até teus filhos que precederam de ti e tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Queridos, aqui entrou o texto de Isaías 39, versículo 7, o qual estamos discutindo agora, junto com o texto de Ezequias. Aí veja, compreende agora, lendo a Bíblia, entendendo de acordo com o profeta Isaías e Ezequias, que eles seriam castigados por causa das atitudes do rei? Observe onde vamos chegar. Lembre-se que eles irão estar na corte do rei da Babilônia como cativos, como castigo, como sentença do rei, porque Ezequias mostrou todo o palácio para um rei idólatra e pagão, ao invés de agradecer o milagre que Deus deu para ele, de acréscimo de vida, de livrá-lo da morte, ele foi receber um rei pagão. E observe que essa sentença que Deus manda dizer a Ezequias através de Isaías, levariam cativo teus filhos, né? Teu povo, estariam no meio quem? Sadraque, Mesaque, Abdenego e Daniel, certo? Estariam aí também. O rei se dá conta que aqueles rapazes eram muito inteligentes, sábios, fiéis de Deus. Quando o rei da Babilônia levou cativo todo o povo de Israel, ele observa que esses 4 jovens se destacam. Agora imagine se ele iria ser compassivo quando era considerado em toda a região um rei cruel. Então, queridos, por outro lado, nós não encontramos mais na Bíblia nenhum relato de que nem Daniel e alguns daqueles jovens se casaram, né? Constituíram família, tiveram filhos. Nós não temos mais relatos sobre isso. Aí joga mais bagagem para aqueles que acreditam que eles foram eunucos, né? Se tornaram eunucos no palácio do rei. Pois bem, nota-se que esses profetas, após esses relatos, eles desapareceram dos escritos bíblicos. Eles cumpriram uma missão muito sagrada, protagonizaram fortes visões espetaculares. 3 foi jogado numa fornalha e um 4º homem foi lá e salvou eles. Outro foi jogado na cova dos leões e também foi salvo. Eles foram protagonistas de milagres que ecoaram por toda aquela região. Milagres surreais como o da fornalha. A Bíblia diz que eles saíram e nem cheiro de fumaça tinha no corpo deles. Então, coisas que foram assim estupendas, né? Depois que tiraram, por exemplo, Daniel da cova dos leões, né? Os outros que foram punidos após Daniel, a Bíblia relata que antes deles chegarem perto dos leões, os leões já tinham estraçalhado eles todos. Então, milagres surreais, eles foram ali protagonistas desses milagres. Ou seja, eles conseguiram santificar o nome de Deus naquela ocasião, com aqueles feitos, de uma forma inigualável. E mesmo assim, a Bíblia não conta sobre a continuação, né, da genealogia deles, nem dos jovens, nem de Daniel. Aí em Isaías capítulo 39, versículo 7, eles serão eunucos, né? O que a Bíblia registrou ali da profecia de Isaías. A palavra no original hebraico usado aqui, né, para eunuco é sarzim, né? Eunucos camareiros que cuidavam das mulheres, né? Denota adequada e estreitamente pessoas acostumadas a participar dos haréns nos monarcas orientais, como poderíamos citar um outro exemplo aqui na Bíblia, o jovem Hegai, que é citado lá em Esther, no capítulo 2, versículo 3, também no capítulo 2, versículo 14 e 15,
Ele sim, a Bíblia traz que ele era castrado como guarda do harém naquele tempo ali, registrado no livro de Esther. Devido àquele tempo existiam eunucos castrados e que não se relacionavam com mulheres, e alguns se relacionavam até com homens, como a história conta. Então se generalizou de que todos os eunucos seriam castos, mas se a gente for para a raiz da escritura e o contexto e a história, não eram bem assim. Não dá para generalizar que todos os eunucos eram castos. Havia eunucos também empregados com frequência em vários escritórios da corte de Esther, né? Esther capítulo 1, versículo 10, 12 e 15. Portanto, queridos, a palavra muitas vezes significa um eunuco ali naquele texto, significava um ministro da corte, um oficial de justiça, embora não literalmente significasse ali um eunuco do harém ali. Por exemplo, em Gênesis capítulo 37, né, versículo 36, está escrito assim: entretanto, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Eu quero chamar a atenção aqui nessa palavra oficial, porque para essa palavra aqui no original hebraico, a raiz aqui é karik, né? Karik nesse original quer dizer eunuco. Então, se a gente estudar melhor o texto e o contexto dessa história, nós vamos perceber que eunuco é aplicado também para Potifar, que era um oficial, e o maior detalhe aqui é que ele era casado. Então a palavra karik do original, que se traduz eunuco, para Potifar, não é propriamente um homem castrado. Ele era um oficial do faraó e era casado, né? É o que a Bíblia traz. E a maior prova disso foi que a esposa dele foi como está registrado em Gênesis capítulo 39, versículo 7, a esposa dele prova, né, que foi a causa da prisão de José no Egito. Ela deu em cima de José e José recuou, aí ela acusou José de dar em cima dela, né, e José foi preso. Então, a palavra para oficial nesse texto aí de Gênesis para Potifar, né, é eunuco, mas não é propriamente um eunuco castrado. Dá para entender? Então observe, meus queridos, que a palavra eunuco também era usada para pessoas que eram casadas e não eram responsáveis pelos haréns, pelos locais onde ficavam a esposa e odaliscas do rei e da rainha. Só para entendermos melhor, né, tudo isso que estamos falando, vamos para um outro exemplo na Bíblia, 2 Reis, capítulo 25, versículo 19. Diz assim, preste atenção: e da cidade tomou um oficial que era comandante dos homens de guerra e a 5 homens do que eram conselheiros do rei e que estavam na cidade, como também ao escrivão Mó do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra que se achavam na cidade. Eu li 2 Reis 25, 19. Aqui, o tipo de eunuco mais comum naqueles tempos, como dentro desse contexto mostra, note que nessa palavra citada aqui nesse versículo para oficial, é a mesma que foi usada na raiz original hebraica para o título de Potifar. O texto que nós lemos lá em Gênesis, do hebraico, karik, é a mesma raiz que usa naquele texto para oficial Potifar, foi usada aqui também, que significa eunuco. Então percebam, queridos, que esse eunuco eram comandantes de guerra e levavam também esse título. Então temos um eunuco casado, que era oficial de Faraó, e um eunuco comandante de guerra. Já temos 2 tipos de eunucos diferentes do eunuco do harém. Tá dando para entender?
Agora, já no sentido metafórico, dentro de uma figura de linguagem, nós vamos ler o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 12. Olha o que está escrito ali. Alguns são eunucos porque nasceram assim, outros foram feitos assim pelos homens, e outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. É o que está registrado em Mateus 19, 12, do mesmo jeitinho que eu li. Aqui nesse texto que acabamos de ouvir, Jesus é que está falando isso. Ele está argumentando numa questão de divórcio, respondendo uma questão aos seus discípulos. E então ele cita o que aqui? 3 tipos de eunucos. Olha aí. Primeiro, são os eunucos de nascença, o que indica no contexto alguém incapacitado para o casamento por algum defeito de nascença. Exemplo, pessoas que nasceram com uma paralisia desde a infância, que não conseguem mover direito o corpo, não conseguem ter relações sexuais, né? Como aquela triste doença, por exemplo, a paralisia infantil. É um tipo de eunuco de nascença, pois ele não vai conseguir ter um casamento normal, um relacionamento afetivo, sexual normal. É o que Jesus está citando. Existem esses tipos de eunucos, né, de nascença. Mas Jesus cita um segundo tipo de eunuco, os que os homens fizeram tais. Como já dissemos, indica o costume muito comum da antiguidade que homens fossem castrados para tomarem conta dos haréns, ou como já citamos, outro motivo, que citamos até para afinar a voz, para ele louvar ao rei, aos deuses da melhor forma. Então, é esse daqui que muitos estão taxando que Daniel e seus amigos estão, né, nesses eunucos que os homens fizeram tais, né? Vamos explicar isso da melhor forma. Mas esse segundo tipo é o que mais a gente vai comentar, os que fizeram tais, né? Porque aqui é o tipo de eunuco mais comum naqueles tempos, né? E também dentro do contexto que Jesus está falando aqui de casamento e divórcio. A exemplo do que citamos lá de Hegai, do livro de Esther, foram homens, né, que seus líderes os tornaram eunucos, né? Os tornaram tais. Mas o terceiro tipo de eunuco que Jesus relata aí em Mateus é por causa do reino dos céus. O que vem indicar aqui, homens que escolheram o celibato voluntariamente para cuidar das coisas de Deus, do reino dos céus, aqui na terra. Um grande exemplo disso é o próprio Senhor Jesus Cristo, que escolheu o celibato para se dedicar exclusivamente à obra de Deus. Homens que escolheram de forma pessoal, né, por entrega, por amor, o celibatário. Ou uma mulher talvez que tenha feito isso também. Quando eu fiz o seminário presbiteriano em Patrocínio, Minas Gerais, em 2006, eu tive o privilégio de ter como pastor, né, como professor, o pastor reverendo Luiz Ricardo, que dedicou toda a sua vida em prol do reino de Deus. Ele não constituiu família, ele casou-se com a igreja, ele casou-se com o seu ministério, fez de sua casa um lar de acolhimento para novos convertidos que não tinha para onde ir. Ele cuidou de cada um deles, educou-os com a Bíblia, batizou, casou muito deles. Ele entregou a sua vida totalmente para a causa do reino de Deus, né? Ele foi um eunuco por escolha. Um outro exemplo também foi o apóstolo Paulo, que deu sua vida em nome de Cristo. Então observe, queridos, que estes foram eunucos porque eles escolheram assim, porém não foram castrados, né? Foram castos, resolveram não se relacionar com mulheres para servirem o reino de Deus. Então, não é difícil não entender quando a palavra deve ser entendida literalmente ou quando se aplica apenas para um título ou uma escolha, dentro desses 3 modelos que Jesus citou aí.
Certo? Então, o Targum, né? Você já deve entender o que é Targum se você vem acompanhando essa série de estudos. Ele registrou que foi indicado ou se tornou grande no rei da Babilônia o fato de os judeus terem avançado para algum cargo de confiança e poder na Babilônia. É evidente isso no caso de Daniel e os seus companheiros. Precisamente no caso de Daniel. Então, diferenciou o título dele aí, né? Poderia ser escolhido como eunucos, sim, mas com o título de servirem ao rei. Mesmo não sendo provável que o rei babilônico tenha tido orgulho entre assistentes dentro de sua corte, assistente que veio de outro reinado, né? Mas eram homens, eram rapazes que chamou a atenção do rei, e o rei assim o quis servindo ali. Sendo assim, desse modo então, com quantos anos Daniel tinha quando ele foi para a Babilônia? Segundo indícios, ele tinha aproximadamente entre 17 a 18 anos quando ele foi levado cativo, né? Há cerca de 70 anos, mais ou menos, foi a idade em que ele fora lançado na cova dos leões. 15 anos após o livramento da cova dos leões, Daniel veio a falecer. Teria 85 anos de idade, conforme registro. Depois disso tudo, né, que explicamos, aí você talvez ainda esteja pensando, achando que sua maior tristeza como cristão é que você talvez não consiga alcançar os seus objetivos. Talvez seja ele estudar, entender direito a Bíblia, como a Bíblia deveria ser mais clara para entender essas coisas. Mas, queridos, eu também já passei por isso. E eu sei como dói esse sentimento de estar fazendo menos para o reino, o que eu deveria fazer mais, fazer melhor para agradar a Deus. É triste mesmo quando não praticamos a fé, né? Nos acomodamos em nossos ritos religiosos. Dedicar-se à leitura da Bíblia, exercitar mais a vida de oração, mudar práticas que desagradam a Deus. Isso é muito importante e nós podemos fazer isso todo dia. Podemos começar agora, a partir de hoje, a mudar de vida para agradar melhor a Deus, como exemplo desses jovens aí que deram sua vida para honrar o nome do Senhor Deus. Algumas pessoas questionam e dizem que existe uma questão no livro de Daniel que deixa muito intrigado, né? Onde estava Daniel quando seus amigos foram jogados na fornalha? Que é o tema desse vídeo de agora. Nós estamos discorrendo aí algumas dúvidas na questão do título eunuco, né? Mas o tema, para a gente chegar lá no tema de onde estaria Daniel. Observe que a ordem do rei Nabucodonosor era que todos adorassem a imagem de ouro, né, que ele fez. Daniel teria adorado essa imagem e por isso não foi jogado na fornalha ardente? Será? E se não adorou a imagem? Onde ele estava naquele momento? Por que só os 3 jovens foram jogados e Daniel não, sendo que esses 4 andavam sempre juntos? Onde estaria Daniel quando o rei deu a ordem para jogar os seus amigos na fornalha? Queridos, a primeira coisa que fica claro no texto bíblico é que não existe uma menção clara sobre onde estava Daniel nessa ocasião da fornalha ardente. A Bíblia sequer menciona seu nome nesse incidente, por isso precisamos aprofundar a interpretação sobre alguns elementos do texto para entendermos melhor a questão e chegarmos a uma interpretação razoável, sem forçar a Bíblia e sem criar heresia aqui ou histórias além da Bíblia. A Bíblia narra que Daniel, após revelar e interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, ele é honrado com um dos mais altos cargos da Babilônia.
Isso nós podemos ver registrado no capítulo 2, versículo 48 do seu livro, que diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes e pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Não era um cargo qualquer. A postura que Daniel foi colocada fora elevada. A partir daquele momento, Daniel passa a fazer parte da lista dos homens mais poderosos e importantes da Babilônia. É claro, queridos, tinha também certas funções ligadas ao governo que ele deveria realizar dia a dia. Ele tinha que estar a par do que estava acontecendo no reino para ajudar, para trabalhar, operar no cargo que lhe fora confiado. Esse fato pode nos ajudar a entender onde Daniel estava quando seus amigos foram jogados na fornalha ardente. Podemos levar pelo menos duas possibilidades sobre onde ele estava. Podemos tecer aqui dois comentários. Primeira possibilidade, onde Daniel estava. Daniel poderia não estar presente naquela cerimônia. Essa é uma possibilidade muito forte, pois ele sendo governador de toda a província babilônica, Daniel tinha entre suas funções a função de representante. Por exemplo, representar o rei em questões da província, representar o rei em reuniões fora, do reinado. Além disso, o governador podia também, naquela época, ter a função de embaixador e por isso ele podia fazer viagens longas para cuidar dos interesses da província da Babilônia, que isso era algo muito comum naquela época. Essa é uma possibilidade mais forte, na minha opinião, pois a narrativa de Daniel nos revela muito claramente que ele não se dobrava diante das ordens do rei, caso fosse contra a sua fé. A gente sabe da fé de Daniel. A gente sabe que Deus é com Daniel e que Daniel honrava a Deus e que Daniel não iria se prostrar diante de uma estátua. É uma possibilidade das que eu observo mais nessa questão aí. Aí, quer uma prova maior disso? Da honra, da dedicação, da fé, do compromisso, da entrega de Daniel para com Deus? Uma prova disso é só a gente ir para o capítulo 6 do seu livro, onde temos a narrativa de que ele foi jogado numa cova cheia de leões. Por quê? Ele desobedeceu uma lei que ia contra a lei de Deus. Não podia orar a não ser para os deuses da Babilônia. Vou deixar de orar ao meu Deus para orar por ídolos? Foi por causa disso que ele foi jogado na cova dos leões. Mas se você for uma pessoa atenciosa na leitura bíblica, poderá, no entanto, ir de contra essa interpretação que fiz e dizer até assim: pastor, leia o versículo 2 do capítulo 3. Leia e vamos entender melhor isso. Então, tudo bem, vamos ler. Olha o que está escrito. Capítulo 3, versículo 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então observe, note então que para o fato de ter havido uma convocação do rei aos governadores, no caso Daniel era um governador, ele deveria estar presente ali naquela cerimônia. Então, por que Daniel não estaria presente? Ou, pelo menos, não foi registrado sua presença ali? O rei o isentou de participar por algum motivo especial? Ele não conseguiu chegar a tempo da cerimônia, talvez? Houve algum imprevisto? São questões, queridos, que podemos levantar sobre o fato, porém ainda não obtivemos respostas quanto a esse versículo. Então surge uma segunda possibilidade de onde estaria Daniel.
Daniel estava presente, mas a sua autoposição no governo o isentou de cumprir essa lei, pois os oficiais não eram obrigados a se prostrarem diante de estátuas, né, nessa questão, quando se compunha a mesa em volta do rei. Essa também pode ser uma possibilidade, já que os governantes do passado eram tratados de forma especial, diferenciada, como forma de honra, né, devido à sua autoposição, eles eram tratados assim. Eles não eram para se prostrar diante de nenhuma imagem naquela época ali. Talvez Daniel tenha sido isentado devido à sua alta posição no cargo, mas o texto não diz isso claramente. O texto não nos mostra claramente se todos esses governantes, né, que foram convocados, inclusive os que tinham os mais altos cargos, tiveram que se prostrar diante da imagem, ou se eles apenas vieram prestigiar o evento, né, e só o povo deveria se prostrar. Então, vamos ler o versículo 7. Diz assim: portanto, quando todos os povos ouviam o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, aqui está referindo os povos, aí os povos devem se prostrar, nações e homens de todas as línguas, a adorarem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha se levantado. Versículo 6. Será aqueles que tinham altos cargos no reinado foram isentos de se dobrar essa imagem? Só os povos deveriam se prostrar, né? Como respeito ao rei e obediência ao rei, né? Respeito e obediência ao rei, os cargos de alto, né, nome e título já faziam isso, tipo os governadores, os que estavam em volta do rei naquela mesa composta. Assim, queridos, observamos que diante dos fatos não podemos crer jamais que Daniel tenha se dobrado e adorado a imagem de ouro. Jamais. Podemos ter a interrogação: onde ele estava nessa hora? Né? Podemos até pensar assim. Agora, imaginar que ele se prostrado diante da estátua, isso é inconcebível pela pessoa, pelo que a Bíblia retrata e declara dele, né? O fato disso não ser mencionado, né, no livro, alguém como ele jamais se dobraria diante de questões que iam contra a sua fé, como a gente já teve prova disso, e por causa disso ele foi jogado na cova dos leões. E isso não foi antes dos meninos, foi depois. Isso dá ao profeta o benefício de crermos que ele jamais faria isso. Mas, queridos, há uma terceira possibilidade. Seria o fato de Daniel ter sido diferenciado. Existiam 3 sátrapas e o rei escolheu Daniel para ser o líder deles. Talvez ele tenha sido livrado da fornalha não por ele ser diferente, mas sim de ser considerado diferenciado pelo próprio rei. Isso por causa do sonho que o rei Nabucodonosor teve, quando atormentado pelo que seria seu significado. Ele consultou os magos, encantadores, não obteve sucesso. Ouviu deles mesmo que somente alguém que fosse divino, que fosse dos deuses, seria capaz de ajudar o rei. Isso é o que está escrito no capítulo 2, versículo 11. Olha o que está escrito sobre isso. A coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar o rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne mortal. Tem que ser alguém divino. Ou seja, os próprios caldeus haviam dito isso ao rei, que somente um divino era capaz de atender sua solicitação. Assim, quando Daniel foi apresentado ao rei pelo poder de Deus, revela o sonho do rei, o seu significado. O rei, lembrando das palavras dos magos, entendeu: esse cabra é de Deus. Imediatamente ele reconhece Daniel não como um homem, mas como um divino, de forma humana.
tanto que o adora, né, como um Deus e o faz oferendas a Daniel. Você já prestou atenção nesse texto? O rei reconhece ele como divino, o adora como divino e o presenteia com oferendas como se fosse um Deus. Observe o que está escrito, capítulo 2, versículo 46 do livro de Daniel. Olha o que a Bíblia diz. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra, a Bíblia diz, e adorou a Daniel e ordenou que lhe oferecesse uma oblação e perfumes suaves. Olha como o texto descreve. Queridos, no dicionário Priberan da língua portuguesa, anteriormente conhecido como Dicionário da Língua Portuguesa Online, é um dicionário desenvolvido e mantido pela Priberan, e ele diz assim que os vocábulos compreendem o vocabulário geral, bem como termos mais comuns das principais áreas científicas e técnicas. É um dicionário muito interessante, bom de consultar vez em quando. E esse dicionário, ele resume a palavra que vem aí no versículo que lemos, oblação. Essa que eu quero chamar a atenção. Ele diz, o dicionário diz que oblação é sacrifício ou oferenda a Deus ou a santos. Sendo assim, Daniel não foi forçado a circunvar a estátua do rei, nem foi jogado na fornalha pelo fato de ser temido e considerado pelo rei como um divino. O caso de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi diferente. Eles não foram parar na cova dos leões porque eles não representavam uma ameaça para os que tramaram com Daniel naquele tempo. Então, observe, queridos, as duas questões. Sadraque, Mesaque e Abdenego foi uma questão espiritual, né? Aí a teofania, Jesus foi lá salvar eles, foi uma questão espiritual. O caso de Daniel na cova dos leões já foi uma questão política, né? Inveja, queriam o cargo dele, queriam derrubar ele, né? Há diferenças aí nessa questão. No que a Bíblia relata sobre Daniel, no capítulo 6, versículos de 1 a 4, o rei Dário constituiu sobre o reino 120 sátrapas e sobre ele 3 presidentes, que é o que me refiro, né? Dos quais, dos 3, Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhe dessem conta o que o reino e que o reino não sofresse dano por causa desses 3 presidentes de todos os sátrapas, certo? Então, o mesmo Daniel sobrepuja a esses presidentes e aos sátrapas, porque nele havia um espírito excelente segundo o rei. Então, além dele ser um governador regente, ele fazia parte do conselho dos 3 que lideravam todos os sátrapas, e nos 3 ele ainda era o líder dos 3. Então veja, o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino e o fez. Nisso os presidentes, os sátrapas, procuraram achar ocasião contra Daniel para derrubá-lo, até que conseguiram e ele foi jogado contra a vontade do rei Dario para a cova dos leões. Mas eles não podiam achar falta alguma, porque ele era fiel em tudo o que ele fazia. Nele não tinha erro nem falta, né? Aqui era perseguição política. No caso dos 3 jovens amigos de Daniel, eles não obedecem a um decreto do rei. Aqui é uma perseguição religiosa. Porém, o que ficou mais notável e estupendo e qual nos assusta até os dias de hoje foi o milagre do livramento, né, de Deus ao profeta Daniel, e também o milagre de Deus presente na fornalha, salvando os 3 jovens do fogo. Oh glória! Eu quero encerrar esse estudo com as próprias palavras do rei Nabucodonosor a respeito dos 4 que ele viu lá na fornalha durante aquele episódio. Queridos, eu quero encerrar com as palavras dele, né? Que
Tudo nos ensinou, esses 4 vídeos, a despeito de teofania, muito nos ensinou, muito também nos gerou mais dúvidas, mas é um incentivo para você pesquisar, estudar mais a palavra de Deus. Quero ler no livro do profeta Daniel, capítulo 1, versículo 19, que diz assim, para a gente fechar esses 4 vídeos no tema teofania, o 4º homem. Olha como Nabucodonosor encerra o nosso estudo. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso eles ficaram servindo diante do rei. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui no canal.